Deus é tão bom. Você crê nisso? Amém. Você enxerga, porque hoje vai acontecer um negócio interessante. O dia que eu tiro para domingo para fechar a mensagem, né, aquilo que Deus vem falando comigo durante a semana, e o computador pifou e a minha Bíblia ficou no porta-mala do carro. Eu arrumei uma aqui com uma letra bem grande, pequenininha. Deixa eu ver se meu óculos ajuda aqui. Mas dá. Glória a Deus. Está pronto aí? Nessa semana que já inicia o mês, né? A gente está aí para participar da ceia, se não hoje, no domingo que vem, né? Então, a mensagem tem alguma coisa a ver com isso. Eu não sei se viram no Face, mas eu coloquei a Igreja Relevante, o amor de Deus em ação, né? E o que não é uma igreja relevante, né? Para a gente entender melhor. Não é aquela igreja que fica procurando o sexo dos anjos, ou trabalhando com ganância, ou querendo manipular. Esse é o tipo de igreja que não impacta para o bem, né? Para ganhar almas, para mostrar o amor de Deus. Mas existe uma igreja e nós fazemos parte dela. Uma igreja que se preocupa com o próximo, né? Uma igreja que se preocupa em testemunhar de Deus, como nós temos aprendido aqui. Uma igreja que se preocupa em servir de fato ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo e ao próximo. Amém? Glória a Deus por isso. Abra a tua Bíblia aí, em 1 Coríntios, capítulo 10. Aí meu cunhado, ele fala que vai trazer o carro, ele fala assim, daqui 20 minutos eu estou aí. Então 15 minutos, aí 20 minutos, 25, meia hora. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, o versículo 17. Pois nós, embora muitos, somos um pão, um só corpo, porque todos participamos de um mesmo pão. Só esse versículo. A gente sabe que a palavra de Deus, há muitos textos que precisam realmente de trabalharmos o contexto, né? A geografia, o local ali, e outros não precisam, né? Outros a gente pode tirar do contexto ali que ele continua com a sua essência, né? Se nós pegarmos lá, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo por si só ele fala tudo, né? Por isso nós temos aí fatos, né, da igreja perseguida, e às vezes a pessoa só tem uma página da Bíblia e ali Deus fala, Deus opera maravilhas, Deus salva. E nós temos muitos outros versículos, se a gente for citar aí, se você pegar, de repente você está lá muito ruim, você pega, vinde a mim, todos cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Opa, falou comigo, porque se eu estou com um problema, estou cansadão, estou precisando, vinde a mim é comigo mesmo, eu vou ao Pai. Não preciso ver o contexto, não preciso ver nada daquilo, com quem que Jesus estava falando. Outro já precisa, né? Se você pegar lá Tiago falando sobre fé e obras, por exemplo, ele fala fé sem obras é morta, aí você tem que discorrer tudo para saber, entender que ele não está falando ali de ação social, que ele está falando de fé e atitude, porque ele cita ali exemplos como Abraão, que nunca fez uma ação social, mas deu o filho dele no sacrifício, obedecendo a Deus. Ele cita Raabe, a prostituta, né? Que guardou os espias ali e foi salva da entrada de Israel ali em Jericó. Então a gente tem que discorrer, essas coisas acontecem. Nesse texto aqui, Paulo está falando, logicamente está corrigindo algumas coisas da igreja de Coríntios, que dos coríntios ali, que eles eram corintianos, ele queria que ele fosse palmeirense. Não.
ele tinha muito problema ali acontecendo, prostituição, estava se misturando idolatria. Mas eu quero tirar esse versículo desse contexto aqui e trabalhar 3 coisas nele, e não vai trazer prejuízo nenhum para a nossa fé. A primeira palavra desse versículo, que diz aqui muitos, embora sendo muitos, se a gente ler rapidamente o texto, fica como quantidade mesmo, muitos, somente quantidades, mas muitos, ele diz muito para nós, dentro desse amor de Deus, porque muitos é de todo tipo, de toda raça, né? Gente que não presta, gente que roubou, gente que era religiosa como Nicodemos, gente como Mateus, que era um político, um arrecadador aí de finanças, né? E roubava. Esse muitos, ele diz muito mais do que quantidade. Ele diz gente de todo tipo que o Senhor chama. O Senhor chama lá do meio das trevas para a sua glória. Não é assim? Esse muitos, ele diz, se a gente fosse aprofundar, procurar mais detalhes, você imagina a mulher que foi pega lá em adultério, se misturando lá com Nicodemos. Você imagina Pedro, que era israelita, né, que se converteu, era religiosão, e ele tem que ir na casa de um gentil pregar o evangelho, porque Deus mandou. Deus teve que trabalhar ele primeiro, porque ele não queria ir. Então, hoje mesmo, nós vemos, eu era um tranqueira. Quem me conhece hoje pensa que eu sou o Zezinho mesmo, né? Quietinho, tímido, mas eu era tranqueira. Eu com 17 anos, até os 21, eu queria virar o mundo de ponta cabeça, para mim estava tudo bom. Casamento, nem pensar, vamos curtir, né? Aí o que vier a gente trabalha, a gente droga, cheguei a pegar arma na mão, se precisasse, para mim não ser taxado como aquele que é de fora, eu iria junto, né? Graças a Deus ele me guardou. O amor de Deus já estava ali onde nós estávamos. Onde você estava fora, se você era frio na fé, se você não seguia, isso tira, sabe aquilo que uma pessoa diz assim, a gente vê, às vezes a gente vai falar de Jesus para uma pessoa, ela fala, mas olha, eu tenho problema, porque minha família sempre foi problemática, minha família sempre, meu pai era assim, minha mãe assado. Qual é o problema? Jesus está te chamando, não é? Então, o amor de Deus já estava ali, me chamando, te chamando, e está presente hoje. A segunda palavra nesse versículo aqui é que, embora sendo muitos, somos um só. Olha só o que acontece. Deus chamou muitos, mas não para continuarmos muitos. Entende o que eu digo? Eu tinha a cabeça virada. Ele não me chamou para continuar com a cabeça virada. Ele me chamou para ser um com você. Ele me chamou para ser um. E esse um, ele dá a ideia correta de comunhão, né? De ter o mesmo objetivo, de compartilhar do mesmo propósito. Qual o propósito da igreja? Que relevante, que nós consideramos como relevante, é glorificar a Deus. Não é assim? Glorificar a Deus. Deus nos chamou para glorificá-lo. E a multiforme graça dele, nós fazemos várias coisas para chegar naquele fim, que é glorificar. Visita, né? Maravilha. E se a gente puder, tem que ir também. O outro ora. Tem irmãos que estão de oração e não se esquecem da gente nunca. Eu creio, eu tenho convicção disso. Eu me converti porque minha tia orava pela minha família o tempo todo. Ela orava pela família e um dia Deus me alcançou. Eu estava lá aos 21 anos, né? Começou a bater aquele down, né? Nada mais é legal, discoteca não é legal, os amigos não são legal, a droga já não eu quero mais, tem que ter mais para ficar mais legal e também não é legal. Por quê? Porque alguma coisa já estava acontecendo. Então o que aconteceu?
Já tinha ouvido alguma coisa de Deus? Tinha. Já tinha ido em alguma igreja, numa escola dominical? Tinha. Já tinha recebido folheto na rua, panfletinho? Tinha. O que eu pensava? Eles na deles e eu na minha, não mexe comigo, tá tudo certo. Só isso. Não tinha direção, não tinha nada. Mas um dia eu precisei de Deus. E quando a gente precisa de Deus, Deus prepara uma cena, né? Alguma coisa acontece. Uns vêm, eu me lembro que quando eu me converti, eu pregava para um rapaz lá no serviço, e ele estudou em colégio de freiras. Ele era um carinha certinho, corretinho, não falava palavrão, um carinha legalzinho. Só que ele era vazio, bem vazio. Quando eu falei de Jesus para ele, abriu alguma coisa assim no entendimento dele. Eu preciso disso aí, né? E ele foi. E eu, graças a Deus, né, eu e a Miriam, nós somos padrinhos do casamento dele, numa Assembleia de Deus. O cara se converteu, porque faltava alguma coisa para ele. No meu caso, também faltava alguma coisa. E um dia eu precisei de Deus, e Deus abriu os meus olhos para que, por que eu pedia tanto para ele, e nunca eu pagava. Pedia emprestado e não pagava. Sabe como é que é? Aquele cara que pede emprestado, depois ele começa a vir atleta de Cristo, ele te vê e sai correndo, desse jeito. Não pagava. Eu falei, tem coragem, né? Peço tanto para Deus, e ele me dá, me ajudou ali, me ajudou aqui. Quando você começa a ver tudo que Deus fez já. E naquele momento, então, eu falei, eu preciso saber qual é a vontade desse Deus para mim. E fui para Deus. Né? O que aconteceu comigo? Vim ser um com vocês. Né? Vim ser um com a igreja. Faz pouquinho tempo, faz umas 3 décadas e pouco. Mas me tornei um também com vocês. O mesmo pensamento, o mesmo ânimo, a mesma fé, o mesmo espírito. Isso fica muito gostoso para nós, não é? Às vezes, a gente pensa que a gente já falou sobre isso, já ouviu sobre isso bastante, que essa questão de vir para o corpo não vai ter mais problemas, né? Graças a Deus, não vai ter mais, né? Nem doença, nada, né? Ou vai? Vai. Graças a Deus. Por quê? Porque mesmo tendo todos esses problemas, a gente continua sendo forte. E como eu estava falando da minha tia que orava pela gente, orava muito. E um dia a semente caiu e eu me converti. A conversão de cada um de nós tem um propósito, não é? Nós aprendemos assim, nós temos uma vocação, chamamos de vocação eficaz, né? Para colocar em prática. E a continuação do versículo aqui, embora sendo muitos, né? Cadê aqui? Ele devia subir lá, tá aqui. Embora sendo muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos de um mesmo pão. Quando Jesus, ali na mesa, na ceia, ele pegou o pão e cortou ele, quebrou ele e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. E depois ele ainda falou: fazei isso em memória de mim, né? Ele não chamou a gente para comer, para ficar só comendo, né? A gente entende nesse texto que ele chamou a gente para repartir também. Ele repartiu a vida dele conosco, e então ele chama a gente para repartir também. Isso é maravilhoso, porque nós entendemos que nós não somos chamados para ser um e ficar fechado, e ficar enclausurado, e ser egoísta, e a salvação é para mim. Não, a salvação é para passar por mim e alcançar outros. Isso nós concordamos, não é isso? A maneira de fazer, ela é multiforme. Muitas vezes o irmão está passando por um problema, e eu não posso estar lá com o irmão, não posso estar lá abraçando ele. Outros podem, mas eu posso estar orando, eu posso estar intercedendo, né? E outros fazem. No caso daqueles irmãos que estão sendo perseguidos, decapitados, nós não estamos lá, mas nós somos um, e a nossa oração está lá. Nós oramos ao Pai para que Ele envie anjos para te salvar, e a sua igreja realmente
ser fortalecida nisso. A morte é o fim? A morte não é o fim, a morte é a salvação. O amor de Deus, ele é eterno. O amor de Deus, ele não começou em algum lugar e vai terminar em outro. Não, ele é eterno. Ele estava presente já antes da criação, estava na criação, estava na redenção, no pecado de Adão, lá quando ele tirou Adão do jardim, e veio em Cristo, estava o amor, a consumação do amor. Acho que o ponto mais alto do amor de Deus estava ali, na cruz. Estava ali na cruz. Então Deus não vai nos amar nem mais e nem menos. Muitas vezes alguém pode até pensar, mas o que eu preciso fazer mais para um dia eu chegar lá e Deus me aceitar? Então ele já fez, amor. Fica tranquilo. O que ele tinha que fazer, ele falou, está consumado. Né? Agora o repartir é para aquele que entende realmente todo esse processo de onde nós fomos tirados, onde nós fomos colocados e para que nós servimos. Para que eu sirvo nessa terra? Porque ficaria muito mais fácil, né, se eu me convertesse, Deus já me levasse. A hora que você se convertesse, Deus já te levasse. Porque você aí não pecaria mais, né? Já iria para o céu direto. Mas nós passamos por todo o processo. O próprio Jesus, na sua morte, ele não ficaria muito mais emocionante se ele bebê fosse crucificado? Já pensou? Viaja na ideia. Um bebê sendo crucificado por amor de todos. Seria muito mais chocante. Mas não, ele cresceu. No tempo certo ele começou seu ministério. Ele se encheu do Espírito. Deu um exemplo de como o homem pode fazer a vontade de Deus, seguindo a vontade do Espírito, se entregando à direção do Espírito Santo. E deixou para nós, né? Que nós podemos fazer também. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês. Né? As promessas são infinitas. A gente que muitas vezes não entende, a compreensão é pouca, mas a gente consegue, se for pelo Espírito. Olha, uma coisa que eu gosto na Bíblia, eu estava lendo durante essa semana, essa meditação, é sobre o Espírito Santo mesmo. Que lá em João 15, Jesus fala sobre o Espírito Santo, fala que ele enviaria o Espírito Santo para falar alguma coisa, e ele não falaria dele próprio, mas ele falaria de Cristo, falaria daquilo que ele ouviu de Jesus, da glória de Cristo, ele falaria para nós. Então, o Espírito Santo, que já eternamente é Deus, né? Vem na criação, vem na redenção e vem na igreja, e nós podemos nos submeter a Ele. Amém? Nós podemos nos submeter a Ele. A igreja pode ser relevante, mesmo esfriando o amor, né? Como está escrito, que o amor de muitos esfriará. Nós estamos numa época que a igreja realmente, não está falando de muitos e muitos no meio da igreja mesmo. A própria igreja se contaminou e continua se contaminando. Isso não é privilégio dos nossos tempos, porque Paulo já tinha esses problemas já com os coríntios, que era uma igreja cheia de dons, né, de pessoas que se converteram realmente, e tinha problemas, como nós temos hoje. Ele fala assim, importa que Cristo seja pregado, e ainda que por porfia, ainda que por dinheiro, importa que o nome de Jesus seja pregado. O amor de Deus tem que fluir. O amor de Deus tem que fluir através de mim e através de você, de alguma forma. Nós servimos para alguma coisa. Mas eu não sei falar, não tem problema, olha. Mas cada um tem seu lugar, meu amado. Eu me lembro do testemunho de um pastor, ele é conhecido aqui em Osasco, que na época eu morava em Cotia. Eu conheci o pastor Eurípides, ele era da igreja Batista da Lapa, se não me engano, e ele era um empresário forte em Pinheiros. E o encanador falou de Jesus para ele. Foi fazer um serviço lá e viu que o cara estava cheio de problema e falou de Jesus para ele. E ele se converteu. E o encanador, nem o nome de encanador a gente não sabe, mas a gente sabe que ali se levantou um servo de Deus e um pastor. O Otmani, né? O Otmani não, o David Young Shu,
Mesma coisa, estava lá doente no hospital para morrer. Uma menina foi lá, falou de Jesus para ele, como estava falando para vários, visitando o hospital. E ele, naquela ideia budista e tal, de japonês, de coreano, ele era de coreano, budista, então não era não, né? Ele era budista mesmo, então, mas de repente plantou uma semente ali. O nome da menina, ninguém sabe, mas a igreja cresceu através desse nome. Então é assim. O que eu vou ser no corpo? Não sei. Se perguntasse para alguns cristãos aí, todo mundo queria ser o olho azul, né? Ah, eu quero ser o olho azul no corpo. Não, aí não tem lugar para você, porque o cabeça é Cristo, né? Mas por mínimo que nós fôssemos, Paulo relata lá aos Romanos, em Coríntios também, ele fala que por mínimo que nós sejamos no corpo, nós temos lugar para repartir esse amor. Esse amor tem que ser repartido. Nós temos que fazer a diferença, uma igreja que faz a diferença, uma igreja que, com o seu testemunho, como nós temos aprendido aqui, com o testemunho daquilo que Cristo faz, do que Ele fez, do que Ele fará, da nossa esperança, da nossa comunhão, alguém vai mudar. Entrou uma menina nova lá no nosso ponto de táxi, e ela novinha, deve ter os seus 19 anos, e aí, né, arrumando um jeito de falar de Jesus para ela, né, aí fui lá, mostrei a foto da Miriam, essa aqui é minha esposa aqui, ó, lindona. Ela falou, você gosta dela mesmo, hein? Já me beijou umas 2 vezes aí já. Eu beijo mesmo. Lindona, eu namoro com ela já faz uns 28 anos, então, tudo isso. Aí ela falou assim, aí entrou uma brincadeira assim, entrou uma porta. Ela falou assim, eu namoro desde os 14 anos, 12 anos com o mesmo cara, e agora ele me largou, eu vou virar freira. Não quero mais saber de namorar. Eu falei, olha, eu não posso te ajudar muito com isso, porque se você souber eu não vou nem te falar, mas já vou falando já. Meu namoro com a Miriam foi especial, porque eu pedi, esperei em Deus. Ah, você é crente? Oh, graças a Deus. Então, olha, aí eu fui contando, né? Eu não queria falar, mas fui contando como é que foi, né? E ela ficou impressionada, falou, e você esperou em Deus e tal? E aí chegou uma corrida, eu tive que sair. Mas eu vou ter muita, já abriu uma porta para me falar do amor de Deus para ela. Como que ele me dirigiu. Eu falei que eu era muito mulherengo, que era mesmo, muito mulherengo, mas quando eu me converti, eu assentei, né? Mudei de mente, realmente, mudei. E então eu fiquei 3 anos sem namorar, até isso aí eu consegui contar para ela. Fiquei 3 anos sem namorar, isso não tem problema, mas não precisa virar padre, né? Não precisa virar freiro. Mas esperei Deus, de repente, no caso dela, posso ainda continuar essa história na vida dela. Então é assim, e Deus vai dando as oportunidades para a gente, né? Vamos ficar em pé? Você conhece, né? Lógico que não é o nosso caso, porque nós somos uma igreja bem resolvida nesse caso, né? De saber de onde nós saímos, onde nós estamos e para onde nós vamos, né? Mas de repente você conhece alguém que está com esse problema, está tentando repartir sem entendimento das coisas de Deus e está tentando repartir só o pão material, está tentando repartir só a roupa, sei lá, está tentando repartir alguma experiência que ele teve, mas de bondade, de sinceridade, mas que não salva, né? É hora da gente repartir a oração por essas pessoas, repartir o amor de Deus. O amor de Deus é que nos constrange, né? O amor de Deus é que nos alimenta, que nos dá esperança, que nos faz perseverar até o fim. Amém?